Cabe a mim agora conversar com vocês um pouco sobre a história da Estação Agreste, trazer um pouco da história da Estação Agreste, será sempre falar um pouco sobre a minha história. Aliás, sempre que você chama um velho para falar, o velho termina falando nele mesmo, né? Mas eu sou de Caruaru, eu nasci aqui na Rua do Cafundó, e eu sempre tenho um orgulho muito grande de dizer isso, porque depois da minha formatura, eu estou fazendo esse ano 50 anos de formado, eu me formei em 71, e fui para o Rio Grande do Sul para fazer a minha residência. E lá no Rio Grande do Sul, quando eu me apresentava em alguma jornada, alguma coisa, eu dizia, eu sou Evaldo, sou psiquiatra e sou de Caruaru. A minha identidade de Caruaru é muito maior do que a identidade como brasileiro, como pernambucano, como nordestino. E minha história dentro da saúde mental e a minha inconformidade pela maneira tradicional de se lidar com o sofrimento psíquico vem de muito longe. Em 1978, eu já tinha terminado a minha residência, estava morando em Porto Alegre, e eu, com uma equipe, nós saímos de dentro da clínica psiquiátrica e fomos para a comunidade trabalhar a questão de onde vinham as pessoas que nos procuravam. Nós fizemos um levantamento dentro da Clínica Pinel, que foi onde eu fiz a residência, e a gente identificou que o maior grupo de pacientes saíam de uma determinada zona da região metropolitana de Porto Alegre. Nós dissemos, vamos fazer um serviço lá onde as pessoas estão adoecendo, e a gente foi, eu e um grupo de colegas, e criamos o que se chamou de a Unidade de Saúde Ulisses Pernambucano, em nome do nosso grande Ulisses Pernambucano, que já dizia na década de 30 que a entrada no hospital podia ser a pior coisa que podia acontecer com um doente, era entrar no hospital porque talvez ele nunca mais saísse, e que o tratamento tinha que ser antes que as pessoas entrassem dentro de um hospital. E nós criamos esse ambulatório, era um ambulatório e o que a gente chamava de um hospital-dia. O hospital-dia vem ser um CAPS, o protótipo do CAPS, e a gente criou esse hospital-dia e esse ambulatório lá em 1978. A gente criou também uma coisa que eu passei a chamar de pensão protegida, que era exatamente, fomos no grande hospital público do Rio Grande do Sul, o Hospital São Pedro, e tiramos 30 pessoas que estavam lá há mais de 20 anos. Esse era o corte, tinha que ser pessoas que estivessem internadas há mais de 20 anos, e a gente tinha um senhor que estava internado no pós-guerra, ele era veterano de guerra, desde 45 que ele estava internado, então, portanto, ele estava internado há 33 anos, e a gente criou um espaço que hoje se chama de residência terapêutica, mas naquela época se chamava de pensão protegida, e essas pessoas foram levadas para conviverem num espaço completamente diferente, um espaço não médico, um espaço psicossocial. A gente fez um grande trabalho com a rua, onde tinha a casa que nós alugamos, dizendo que as pessoas viriam morar naquela casa e as pessoas iam circular pelas ruas, e foi muito interessante a forma como as pessoas receberam essa proposta de estar naquela rua, pessoas que vinham do hospital psiquiátrico e estando há mais de 20 anos. A gente também criou lá em Porto Alegre o que eu chamei de o programa do apartamento, né, terapêutico. Era um paciente que era do Pará e que já estava em condições de ter alta e não tinha para onde voltar, e a família não o receberia de volta para Belém, e aí a gente resolveu alugar um apartamento e botar esse paciente para morar nesse apartamento, e junto com eles foram 3 pacientes, a gente pegou uma outra ex-paciente, que era uma freira, e ela me disse, eu entrei no convento para ajudar aquele que mais precisa, e eu tenho certeza que aquele que mais precisa são as pessoas que sofrem no sofrimento psíquico, e a freira foi morar com esses 4 pacientes, a gente alugou um apartamento, e também a gente fez todo um trabalho com o prédio do edifício onde ia ficar esse apartamento, e esse apartamento recebeu, né, um paciente que sempre esquecia a chave debaixo do prédio, da entrada do prédio, e aí ele começava a gritar, e tinha um senhor que morava no térreo, e dizia, Alberto, você aqui de novo, esqueceu a... Saía, abria a porta para Alberto subir, e esse programa foi de 79.
Lá em Porto Alegre, a gente ainda criou o ateliê terapêutico, que era um espaço de permanência durante o dia para fazer coisas relacionadas à arte, à discussão. Então, a ideia de que a gente tinha que fugir do padrão, do modelo tradicional de atenção, é muito antiga na minha vida. Eu estou falando coisas para vocês de 73, de 78, de 79. Em 82, eu volto para Pernambuco e fico em Recife. Em 83, a gente fez o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, foi quando eu conheci o Dr. Nery. E em 86 foi a eleição de Miguel Arraes, em 87 eu fui chamado para dirigir o grande hospital público de Pernambuco, o Hospital da Tamarineira, e nós fomos para o Hospital da Tamarineira como um desafio. A minha primeira medida como diretor do Hospital da Tamarineira foi mandar fechar os quartos fortes. Os quartos fortes eram celas de chão batido, onde só tinha aquela coisa que vocês veem em filme, tinha só aquela vigia, e ali ficavam os pacientes agitados. Ali ficavam os pacientes agitados. Todas as unidades tinham um quarto forte, e pela primeira decisão da diretoria foi fechar os quartos fortes. Depois, a segunda decisão foi que a gente teria que dividir as unidades. Eram só 3 grandes unidades, cada uma com mais de 100 pessoas, e a gente disse, não, vamos dividir em unidades de, no máximo, 30 pessoas, para serem coordenados por uma equipe. E eu, no ato da diretoria, eu designei para coordenar cada uma dessas unidades um profissional diferente. Para um foi um médico clínico, para outro foi um psiquiatra, para outro foi uma psicóloga, para outro foi um terapeuta ocupacional, para outro foi um assistente social, para outro foi uma enfermeira. E eu já dizia ali claramente, não é? Eu já me mostrava contra o ato médico e dizia, qualquer profissional pode liderar uma equipe de saúde mental, não é só o médico que pode liderar. Então, a gente criou e dividiu em unidades de 30 pessoas, isso na Tamarineira, eu fiquei na Tamarineira de 87 até 90. Em 89, a gente começou a trabalhar a ideia de tirar as pessoas que usavam substâncias de dentro do hospital geral e criar um espaço só para aquelas pessoas que usavam, na verdade, álcool. Não eram outras substâncias, era só álcool. E também a gente coordenou uma equipe que tirou todos os alcoolistas de junto com os outros pacientes e viveram um momento de transição. Eles preferiram ir para um galpão abandonado que tinha na Tamarineira para instalar ali o protótipo do serviço de alcoolismo que a gente criaria, e durante um ano eles se prepararam para depois a gente inaugurar o que veio a se chamar o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo, o CEPTRA, que hoje é um CAPS e continua funcionando lá em Recife. Este movimento de entender que há um sofrimento singular, mesmo dentro da pluralidade da convivência. Depois do CEPTRA, e aí houve um trauma político, porque nós fizemos todo esse esforço e nós perdemos a eleição em 90, né? E quando se perde uma eleição ainda no Brasil, a primeira coisa que acontece é todo mundo que construiu durante 4 anos, ele é colocado de lado, e nós saímos da direção. E aí foi neste momento, o doutor Escobar era meu vice-diretor lá na Tamarineira, e aí a gente, vamos criar um espaço que a gente possa dar uma continuidade no tempo, que a gente não fique sujeito aos sabores da política. Foi quando a gente teve uma ideia de criar uma instituição, eu, doutor Escobar e mais 3 pessoas, pensamos em criar aquilo que veio a se chamar o Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, o Instituto Heide, que foi gestado, que foi pensado em 92 e começou a funcionar efetivamente em 93, ou seja, nós vamos completar agora 30 anos de funcionamento no Heide. E ao longo, nós temos elementos absolutamente essenciais de discussão do que era o projeto que a gente pensava sobre a questão do sofrimento psíquico relacionado ao uso de álcool e outras drogas. E aí, eu fiz 60 anos e decidi que eu ia dar uma debreada na minha vida, e passei a trabalhar só segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu não trabalhava,
e passei alguns anos assim e mantinha minha relação com o RAID, minha relação com o consultório, minha relação com consultorias. Durante toda essa minha vida, eu fui consultor do Ministério da Saúde, eu fui consultor da Senad, eu dei assessoria lá para a Senad quando a Senad estava sendo gestada. Eu fui indicado pelo grupo de profissionais do Brasil inteiro para ser o presidente da Senad, o coordenador da Senad, e isso que o Leon falava, não é? Mesmo no governo Lula, mesmo no governo Fernando Henrique, não se queria falar sobre álcool e outras drogas, não queria falar sobre drogas. Lula não nos recebeu, o ministro da Saúde não nos recebeu. Quem nos recebeu foi Gilberto Gil. A gente conseguiu uma audiência com Gilberto Gil e fomos para reivindicar que se colocasse um técnico na Senad e que tirasse o nome de Secretaria Nacional Antidrogas, baseado no modelo americano, e colocasse Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Não foi aceito, se continuou sendo um general que coordenava a Senad, mesmo nos dois governos Lula. Então, a minha ligação com o serviço público sempre foi muito estreita. A minha última ação no serviço público foi há 2 anos atrás. Eu montei uma equipe de consultoria para a gente fazer consultoria para as equipes de saúde mental aqui da Prefeitura de Caruaru, e nós trabalhamos 1 ano com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação, no sentido de conversar sobre essa questão. Aí eu fiz 70 anos. Eu fiz 70 anos e estava em São Paulo. Fui ver o show de gravação do DVD de Ivete Sangalo. Nós fomos lá para São Paulo para ver o show de Ivete Sangalo. Aí, depois do show, nós estávamos conversando numa churrascaria, e aí Raquel disse: mas, tio, veja, sua trajetória, sua história, mas o senhor ainda não fez nada para o Caruaru, né? Eu ia fazer 70 anos. Aí eu esqueci que eu tinha feito uma promessa de não trabalhar quinta e sexta e passei a programar a minha volta para Caruaru. E a minha volta para Caruaru através da Estação Agreste. Então, a Estação Agreste foi inscrita dentro da minha vida como um retorno a poder dar para a minha cidade, para a minha origem, algo que eu só tenho e só acumulei porque eu saí daqui. Ou seja, como diz Gil, Caruaru me deu régua e compasso, né? E eu tinha que trazer alguma coisa para Caruaru, e eu queria trazer essa experiência. Mas o que é a Estação Agreste? Em que é que se baseia, teoricamente, dentro desse singular e plural que Nélio falou tão brilhantemente? Primeiro, tinha que ser uma instituição aberta, voluntária, que a nossa ideia, toda ação humana é uma ação ideológica, a gente nunca deve esquecer isso, né? Sempre quando eu faço, e sempre que eu deixo de fazer, eu estou tomando uma posição ideológica, eu estou tendo uma posição política. E o que eu entendo é que o protagonismo do processo de vida tem que ser da pessoa, não só do processo terapêutico, o processo de vida tem que ser da pessoa. Por isso que a redução de danos veio se opor a um poder médico que diz o que é bom, diz o que a pessoa tem que fazer, e um poder social que impõe as regras do que é permitido e do que não é permitido. Então, o serviço tinha que ser voluntário. Depois, o princípio básico tinha que ser, além de ser voluntário, ser um serviço onde o protagonismo fosse do hóspede, tanto que a gente deixou de chamar paciente, porque paciente tem um significante de paciência, de submissão, de desigualdade. Então, a gente chamou de hóspede, não é? Desde de 30 anos, quando eu comecei com o doutor Escobar, pensando na pensão protegida lá de Porto Alegre, a gente deu uma ideia de que é um espaço transitório, e por isso estação, que você vem, que você se encontra com pessoas, que você vem de um lugar e que você está procurando chegar a um outro lugar. A ideia de estação é esta ideia dinâmica de que você vem buscar tomar novos trens, você vem aqui tomar novos caminhos, e esse caminho acontecerá pela mudança
a partir do meu desejo de mudar. A gente sabe que a toxicomania é um aprisionamento na repetição. Você fica aprisionado na repetição. Você está condenado a ficar repetindo, repetindo, repetindo. E que qualquer processo terapêutico tem que colocar aí a questão da mudança. Eu sempre cito um exemplo de uma paciente minha, depressiva, que ela dizia, doutor, eu acho que a Tereza está chegando. Tereza era a depressão dela. E aí, a primeira providência que ela tinha era mudar a cadeira onde ela via a televisão. Ela via dentro de uma cadeira, de uma poltrona, ela mudava de cadeira, porque eu quero ver as coisas um pouco de um ângulo diferente. Então, a essência do processo terapêutico é exatamente você ter a capacidade de sentar em outra cadeira, em um outro lugar, e ver as coisas de uma forma diferente. Pichon Rivière dizia isso. Pichon Rivière dizia que no grupo familiar você tem lugares que são colocados pelos outros para que você assuma. E esses lugares se cristalizam. E a família tem o agressivo, e a família tem aquele que é delicado, é o educado, é o estudioso, é o inteligente. A família cristaliza esses papéis, como se todos não fossem educados, inteligentes, capazes, agressivos. Todas essas características são características humanas e, portanto, de todos. Então, poder melhorar aquela família, poder provocar mudança, dizia Pichon Rivière, você tem que mudar, tem que haver uma rotação de papéis, você tem que mudar o lugar das pessoas. E as pessoas vêm para cá para tentar mudar este lugar, para não sentar na mesma cadeira que sentava, que é uma cadeira chamada por Pichon de adjudicada. Adjudicada. Foi o grupo que adjudicou aquele lugar para aquela pessoa. A sociedade adjudica um lugar para o drogado, para o viciado, para o seja lá como vocês chamarem. Então, o que é essencial no processo terapêutico é você não aceitar esse lugar que querem que você sente e você começar a sentar em lugares diferentes. E isso está aqui, olha, gente. A visão que a Alda tem, se a Alda tiver, descreva como é que é o auditório Fernando Lira. A Alda vai descrever o que ela está vendo. E Naide vai descrever o que ela está vendo. Eu vou descrever um outro. O auditório Fernando Lira, para mim, é isso. Então, veja, se você muda de cadeira, se você muda de lugar, você muda a sua perspectiva e, portanto, você tem a possibilidade de pensar diferente daquela forma como você pensava. E se você muda esse lugar dentro da família, você tem a possibilidade de ser visto também de forma diferente. Então, a essência do nosso tratamento é acreditar no protagonismo do cidadão, da cidadã, da pessoa. E, portanto, como o doutor Nery diz, todas as conferências dele, eu não tenho nada a ver com drogas. Eu tenho a ver com pessoas. Eu me preocupo com pessoas que, eventualmente, em algum momento da vida, usam ou usaram drogas, né? Mas com pessoas que querem conversar comigo sobre a possibilidade de mudança. Este é um lugar de mudança. Este é um lugar onde as pessoas tentarão sentar em cadeiras diferentes, em cadeiras que talvez nunca tenham sentado na vida. E quando a gente pensou em trazer para cá, isso tem que ser um espaço. É interessante que a caminhada, Nery, quando a gente estava falando do singular e do plural, nunca me ocorreu, mas quando você estava falando sobre a questão da pluralidade e da singularidade, me veio uma coisa que está acontecendo aqui na Estação Agreste. Lá na Tamarineira, eu tirei os alcoolistas de junto dos outros quadros psiquiátricos e criei um espaço só de alcoolistas. A gente, na estação, está vivendo o momento contrário, o movimento contrário. A gente está descobrindo que é possível que a gente fale de sofrimento psíquico. Que o sofrimento psíquico pode ser o sofrimento psíquico da psicose, que pode ser o sofrimento psíquico da depressão, que pode ser o sofrimento psíquico do uso de álcool e outras drogas. E é possível você ressignificar isso dentro do mesmo espaço. Então, dentro desse espaço aqui, não só vêm as pessoas que usam drogas. Essa é um pouco a volta da ideia da pluralidade, da singularidade, desse jogo. Não, não, as pessoas não precisam usarem drogas para virem para cá. As pessoas precisam querer mudar a vida, querer mudar essa perspectiva, querer mudar esse caminho. E a droga vai entrar ou vai sair da vida da pessoa sem muita importância. Então, nós temos recebido pessoas aqui que não têm nada a ver com o uso da droga, ou pessoas que já tiveram em algum momento da vida, 4, 5 anos,
problema com a questão das drogas e que hoje já não tem, isso já não é importante. Então, o que é importante? É importante o compromisso que a pessoa tem com a possibilidade de falar sobre o seu sofrimento. Espaços de fala, de escuta sobre o sofrimento. Espaço de respeito pela singularidade. Né? Quando pergunta para a gente estava numa reunião lá do Instituto Heide e disseram para o doutor Escobar, mas veja, fulano, ele tem saída, ele faz isso, ele não faz aquilo outro, e esse outro, o tratamento não é o mesmo? Ele disse, não, de jeito nenhum, o tratamento não é o mesmo. Nós recebemos até 30 pessoas e nós temos 30 tratamentos aqui. Porque cada pessoa vai ser atendido na sua singularidade, cada pessoa vai ser atendido na sua história. Então, o tratamento não venha me dizer que tem a regra, que só pode sair com 15 dias, não pode sair. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é importante, o que é bom para aquela pessoa e o que se pode combinar. Então, a regra existe, a gente tem 4 regras básicas aqui, não se pode usar droga aqui, né? Tanto o mundo todo para usar droga, por que vai usar droga aqui? Vai usar droga lá fora, não é que você não seja proibido de usar droga. Ele não pode ser usado aqui porque outras pessoas estão vulneráveis por isso. Segundo, não pode portar nenhuma arma aqui, evidente, e não pode, a gente não tolera a agressão física, a agressão verbal. A gente pode trabalhar no grupo, a gente pode trabalhar no verbal. Então, neste sentido, o que a gente tenta possibilitar às pessoas é uma reflexão sobre a sua vida. Todo momento a pessoa vai estar refletindo sobre por que eu estou nesse momento, neste lugar. E isso a gente tem certeza que é uma possibilidade muito grande da pessoa, ressignificando a vida, poder pegar um outro trem para sair dessa estação. A outra questão que a gente está introduzindo agora nos últimos 8 meses, com o doutor Wilson Freire, é o uso do óleo do canabidiol, do óleo da cannabis, canabidiol e THC, para ajudar no processo do tratamento psíquico. E tem sido uma experiência... Veja, eu não tinha nenhuma experiência. O doutor Wilson tinha um paciente que nos levou lá para o Instituto Heide, ele nos apresentou o projeto dele, e aí, no dia seguinte, eu já liguei para ele, eu tenho pelo menos alguns pacientes, porque... Então, nesse sentido, eu tenho um consultório que ele é pautado em pessoas com sofrimento psíquico grave, né? E nunca tinha experimentado a questão do uso do óleo da cannabis, e aí o doutor Wilson estava com experiência com o nosso paciente lá, e aí eu disse, Wilson, eu tenho algumas pessoas que acho que vão se beneficiar, e a gente começou essa parceria, e já passaram, ao longo desses 8 meses, mais de 20 pacientes, e ele vai apresentar hoje o resultado foram 10 pacientes que a gente selecionou, 10 pacientes, e que tem sido uma experiência muito rica, muito rica de efeito terapêutico, muito rica como substituição de medicação alopática, de substituição de medicação ansiolítica, de substituição de medicação antidepressiva, principalmente quando você tem um quadro psíquico relacionado a um quadro de dor, e aí o efeito é excelente. Então, vocês vão ouvir o Dr. Wilson falar dessa experiência agora de tarde. E eu queria... Já me mandaram isso há uns 10 minutos atrás que me mandaram isso, né? Então, está ali, tempo encerrado. Veja, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Foi muito, muito, muito gratificante a gente observar como tão rapidamente foram ocupadas as vagas presenciais. Essa é a primeira atividade pública que a gente faz aqui na Estação Agreste. A gente tinha que fazer uma atividade pública que fosse dentro da segurança protocolada da pandemia. Mas eu quero agradecer muito enfaticamente a Michael, que liderou a equipe, a todos os nossos hóspedes, a todos os nossos trabalhadores, e que ficaram aqui além da hora, e que dividiram comigo toda a preocupação e a responsabilidade desse evento. Não é? Muito obrigado, Michael. Diga. Que está só começando. Mas veja, gente, muito obrigado pela presença. É um prazer muito grande recebê-los na nossa casa. Obrigado, gente.